Meu nome é Maiari. Se todo mundo estava em outro workshop agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre didática e recursos, dicas para uma aula excelente, na verdade, né? Eu sou pedagoga, eu trabalho na área da educação faz 7 anos. Eu tenho cara de nova porque eu sou nova. Mas eu comecei muito novinha, porque minha mãe sempre trabalhou em colégio, então eu sempre estava envolvida nessas coisas, e aí foi por isso o meu interesse, né? E é isso sobre mim. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre didática. Primeiro, nós vamos começar conceituando, para a gente poder dar uma situada, né? Porque, na verdade, o que eu costumo falar, eu até falei com o outro grupo, né? É que nós temos um fator a mais, né? Porque, pedagogicamente, a gente muitas vezes pensa assim, várias didáticas, vários recursos e tudo mais. Mas nós que conhecemos a Deus e trabalhamos na igreja, estamos dando aula para as pessoas que conhecem a Deus, né, na igreja mesmo, a gente tem um fator a mais, que é o Espírito Santo, né? Porque, na verdade, ele é a pessoa, é o Espírito assim, que realmente convence a criança, convence as pessoas de tudo. Então, nós temos um fator a mais. Eu, como pedagoga, eu ensino. Mas, quando a gente está na igreja ensinando, na verdade, a gente está só transmitindo. Porque quem ensina, quem transforma, quem convence, quem muda é o Espírito Santo. Então, na verdade, tudo isso que a gente vai falar aqui é, claro, para aprimorar tudo que a gente faz, fazer com maior excelência, fazer de uma forma melhor. Mas não ache que por você saber muito você vai ser um melhor líder, ou por você saber pouco você vai ser um péssimo líder, porque, na verdade, quem lidera qualquer célula, qualquer ministério de criança, qualquer coisa que está fazendo em nome de Deus, quem lidera é Deus, né? Bom, então, começando aí, conceituando um pouco, nós vamos falar o que é didática. Didática significa ensinar, explicar e instruir ao aluno através de diferentes métodos que melhor possibilitam o processo de ensino-aprendizagem dos mesmos. Então, esse conceito de didática, às vezes, fica um pouco abstrato para a gente, porque muita gente aqui não trabalhar, não sei, né, quem trabalha na área da educação, mas para a gente que trabalha na área da educação, a didática é uma palavra muito ampla. Pode ser aplicada em diversas situações, de diversas formas diferentes. Mas quando a gente fala de didática no processo de ensino-aprendizagem, ela só se vincula a métodos de ensino. Então, a didática é a melhor forma com que você consegue ensinar. É a melhor forma com que você consegue transmitir um conhecimento. É a melhor forma que você consegue passar para um terceiro algo que você sabe ou algo que você quer ensinar. E quando a gente fala de recursos didáticos, ele está muito ligado à didática. No início é meio chato, assim, cheio de base, assim, mas daqui a pouco a gente fica mais prático, tá, gente? Quando a gente fala de recursos didáticos, aqui conceituando, fala que são todos os materiais usados como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor e seus alunos. Então, os recursos didáticos estão totalmente ligados à didática. Os recursos são usados como uma ferramenta da didática. Então, muitas vezes a gente usa só os recursos e não usa sem didática, né? Tipo assim, chega lá, leva, sei lá, uma massinha e entrega a massinha. Você está usando um recurso didático, mas não necessariamente você está usando a didática para aplicar ele. Eu costumo falar que as pessoas, os professores em geral, e vocês aqui como professores, né, às vezes implementam uma didática da mesma, por exemplo, eu faço de um jeito e a outra pessoa faz igualzinho a mim, mas ainda assim sai diferente. Porque a didática tem muita relação com o jeito que nós temos. Eu dou aula para o maternal 1 atualmente. Os meninos são muito pequenininhos. E eu costumo dizer que eu não sou, tipo assim, eu não sou aquelas professoras assim, uhul, vamos lá, criançada. Eu sou mais séria, sabe? Tipo assim, então vamos lá, gente, vamos trabalhar. O que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver motor, o cognitivo. Sou mais business, assim, mais vamos lá. Em geral, as pessoas que trabalham com maternal são mais, uhul, vamos lá, vamos cantar uma música, não sei o quê. E eu costumo dizer que a didática, na verdade, se relaciona muito com o jeito do professor. Então, qualquer didática que a gente ensinar aqui, qualquer recurso que eu propor aqui para vocês, está muito relacionado também ao jeito que vocês são, porque cada um vai implementar de um jeito diferente, do jeito que vê, de uma forma diferente, né? Então, primeiramente, nós vamos analisar como aplicar a didática. Qual que é a melhor forma de aplicar a didática? Então, eu nomeei aqui 5 ou 6, não lembro, pontos que eu considero que é importante a gente analisar para a gente conseguir aplicar a melhor forma possível a didática. Quem está anotando, eu aconselho que anote. Por quê? Porque você anota do seu jeito. Você pode até entrar no site depois e pegar os tópicos, né, e tal, mas não vai estar tão explicadinho quanto, né, o que você escutar aqui agora. Mas cada um é livre. Enfim. Então tá, a primeira coisa que a gente analisa quando a gente fala de didática, a faixa etária. Quem aqui é líder de célula, de criança? Quem dá aula domingo de manhã aqui na igreja? E quem dá... Tem alguém que é de outra igreja que também trabalha com célula? Legal.
O primeiro fator que a gente precisa de analisar quando a gente vai implementar uma didática é a faixa etária. As crianças com faixa etárias diferentes têm interesses diferentes e aprendem de forma diferente. Então, quando você tem um grupo, principalmente célula, que é variado, né? Às vezes chega um pai que tem um menino de 2 anos, outro de 5, aí chega um outro pai que tem um menino de 5, outro de 6. Então, assim, varia muito de idade para idade. Então, é a primeira coisa. Lá na frente, nós vamos explicar como é que a gente trabalha com cada idade. Mas isso é uma coisa que você deve ficar atento. O segundo ponto é o nível social e o nível de escolaridade. Infelizmente, no Brasil, existe uma variação muito grande, às vezes, de um menino que tem 3 anos numa escola pública para uma escola particular. Às vezes, tem uma diferença muito grande de localização para outra. Às vezes, tem uma diferença muito grande de família para outra. Então, assim, o nível social e o nível de escolaridade interfere muito na forma como você vai ensinar. Às vezes, para um menino, eu trabalhei já numa creche e já trabalhei numa escola particular, com a mesma idade. Tinha coisa que eu fazia que eu falava assim, gente, isso vai dar super certo, deu super certo lá. E aí eu fazia no outro e dava todo errado. Os meninos nem entendiam o que eu estava falando. Tinha outros que os meninos pensavam, faziam aquela cara assim, tipo, sério? Que bobeira, que coisa mais infantil, sabe? Porque já tinham desenvolvido isso há muito tempo. Então, o nível social e o nível de escolaridade influencia muito na didática que você vai usar e a forma como é que você vai implementar ela. Porque cada um pode assimilar de forma diferente. E a última coisa é a estrutura familiar. Há um tempo atrás, eu dava uma aula para uma creche, e essa creche tinha muitos casos de abandono familiar, assim, que a família deixava o menino 7 horas da manhã e voltava 11 da noite para buscar. Tinha até umas caminhas lá na creche para os meninos dormirem, porque eles já sabiam, tinha uma mulher que era contratada para poder dormir lá na creche com os meninos. Morri de dó. E, normalmente, quando começava a aula, assim, eu dava aula para o Maternal 3. A gente sentava uma rodinha para poder conversar, e aí, tal. Não, nessa época era o segundo período. Como é que foi seu final de semana e tal, não sei o quê. Aí um menininho levantou a mão e falou assim, meu final de semana foi legal, minha mãe bateu no meu pai e eu fui dormir na casa da minha avó. Aí, assim, já viu quando você pensa, nossa, que situação, né? E eles falam mesmo, para eles isso é normal, eles não conseguem assimilar que isso é uma coisa ruim, que eles não deveriam estar falando isso, mas eles falam. Então, a estrutura familiar influencia muito. Eu já dei aula para alunos que foram abusados, para alunos que passaram fome, necessidade mesmo, e isso dá uma diferença assim, muito grande do jeito que você vai ensinar. Porque dependendo da situação, às vezes a criança não vai nem entender, não porque ela não tem capacidade para entender, mas porque aquela não é a realidade dela. Então, a primeira coisa são os alunos. O segundo é o professor. Igual eu falei no início, cada professor tem um jeito diferente de dar aula. Tem professor que é mais agitado, tem professor que é mais calmo, tem professor que é mais tranquilo, tem professor que é desesperado. Os desesperados são os melhores, porque os desesperados desesperam a turma junto. Mas tem. Então, cada professor tem um jeito diferente. E, querendo ou não, cada aluno... A gente acha que não, que aluno voa, que não presta atenção, mas aluno, assim... Eles sacam sua fraqueza, eles testam vocês, às vezes eles veem assim, não, ela está fazendo isso, não, eu já sei como é que eu vou fazer para poder ganhar isso. Então, eles prestam muita atenção nisso. Então, o professor também, o jeito que o professor vê as crianças e a forma como ele trabalha, também é uma coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai implementar uma didática. E o conhecimento adquirido é a clareza de conteúdo. Tem professor, eu costumo falar assim, que líder de célula em geral, quando você dá célula para adulto, para jovem e tudo mais, a gente, tipo assim, às vezes rola um embromation, né? Tipo assim, você prepara 2 horas antes, aí você pensa, não, vou dar uma lidinha, eu explico lá e tal. Mas criança, dependendo da idade, está naquela idade da perguntação. Mas por quê? Mas por quê? Não, mas por que isso? Não, mas por quê? E aí, se você não tiver clareza do que você está ensinando, você não consegue responder. E aí você fica só assim, por que sim? Porque é assim, é porque eu já te respondi, é porque sim. E aí você não sabe responder, e a gente nunca pode deixar de responder uma pergunta, porque é a idade onde eles mais desenvolvem. E essa curiosidade, às vezes, a gente acha chata, mas é necessária. Porque se eles não têm esse tipo de curiosidade, eles começam... A resposta que você dá para eles é o tipo de visão que eles vão ter em relação àquele assunto. Eu tive um aluno, eu trabalhei no Colégio Batista, e eu tive um aluno lá, e é uma escola confessional, né? Então, por ser uma escola confessional, tem, tipo assim, aula de religião, fala livremente de Jesus, prega e tudo mais. E aí tinha um menino lá que ele falou assim comigo, qual que é a história de Jonas? Eu falei, Jonas foi que o peixe grande comeu ele, que ele não obedeceu a Deus. Mas não era uma baleia? Eu não, era um peixe grande, mas minha professora falou que era uma baleia. E aí a gente ficou nisso um tempão, porque eu falava, mas não é. Não, mas minha professora falou que é. Por quê? Porque alguém tinha ensinado isso a ele. E aí ele ficou com isso na cabeça. Então, o professor precisa ter uma clareza muito grande do que ele está ensinando. Porque os meninos perguntam. E tudo que você ensina fica na cabeça deles. E depois, para você reensinar o negócio, é muito mais complicado. Então, nem que seja uma história bobinha que você já conhece há anos, é necessário que o professor tenha uma clareza e saiba o que ele está passando. O terceiro é o ambiente. Quando a gente fala de ambiente, eu sei que as células... Estou gripada,
É. Eu sei que as células acontecem nas casas, né? E cada casa tem um tamanho diferente. Às vezes aparece 20 meninos numa sala, assim, de, sei lá, pequenininha. E aí, o que, que você vai fazer, né? E eu costumo dizer que essa é uma questão que o professor precisa de ter uma preparação prévia. Por exemplo, se chegou alguém lá na sala, chegou um menino, a célula é sempre cheia, e sua sala é sempre pequena, poxa, vamos arredar os móveis, né? Vamos dar uma reorganizada. Eu sei, sim, que às vezes não dá, mas às vezes dá. E se der, compensa. Às vezes eu falo assim, que os meninos, por exemplo, se vocês tivessem chegado aqui agora e as mesas estivessem aqui no meio, tivesse um monte de criança aqui e eu começasse a arredar a mesa para o lado, todos iriam querer arredar a mesa comigo. E eles iam querer entrar embaixo da mesa, atrás da mesa, iam querer tirar a cadeira do lugar, porque é atrativo. Então, às vezes, a gente vê o ambiente, não analisa, mas às vezes você faz uma programação de alguma coisa muito legal, mas você não consegue desenvolver porque o ambiente é muito pequeno, os meninos começam a ficar muito agitados. E quanto menor, parece que mais agitados eles ficam, que eles sabem que eles não podem ficar agitados, aí eles ficam mais agitados. Então, essa questão do ambiente é uma coisa que tem que existir uma preparação prévia. A gente precisa de pensar bastante, tipo assim, como é que nós vamos fazer, qual que é o espaço, é muita gente, então vamos fazer lá fora, vamos fazer aqui dentro, vamos pensar em um outro lugar, vamos dividir a turma, porque senão acaba que você tem uma programação super legal, pensou uma dinâmica super legal, mas não consegue fazer, por causa do espaço. Outra coisa são os recursos, que é o que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Mas os recursos, eu sinto que muitas vezes os professores têm um preconceito muito grande, que acham que recursos tem que ser, tipo assim, esses brinquedos aqui fora, umas mesinhas coloridas ali, umas coisas mais, assim, mirabolantes e caras. E não necessariamente os recursos têm que ser coisas assim. Criança gosta de simplicidade. Graças a Deus, criança gosta de simplicidade. Grande parte delas, né? Nem todas. Mas grande parte delas gostam de simplicidade. Então a gente não precisa de, sabe, criar coisas mirabolantes. Coisas simples na cabeça deles já viram mirabolantes. Então, essa questão dos recursos é uma coisa que a gente precisa sempre de pensar e de sempre correr atrás e pesquisar, porque são coisas que são muito válidas para a gente, principalmente o professor, né? E quando a gente vai preparar uma aula, os recursos é a surpresa da aula, é o ponto alto da aula. Então, isso precisa ser muito bem pensado. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. E o último ponto é o objetivo que se quer alcançar. Na verdade, muitas vezes a gente prepara uma lição e a gente se deixa levar. A gente chega lá e o menino começa, mas por quê? Mas minha mãe fez isso um dia, e aí ela estava cozinhando lá em casa, e aí ela pegou, e aí o menino começa a contar uma história, assim, nada a ver com o que você está falando, e aí a lição vai indo e o outro complementa, mas minha mãe também fez, e aí começa uma coisa nada a ver, e aí a gente perde o foco do que a gente quer transmitir. E criança se perde muito fácil, porque para eles é tranquilo, eles não têm isso que eu tenho que fazer, é esse jeito que eu tenho que pensar. A adulta, às vezes, ainda se pondera, às vezes, assim, né? Tipo, não, vou falar, não, porque não tem nada a ver. Criança não tem isso, veio, falou, entendeu? Pensou, falou. Então, a gente precisa de ter muito claro o objetivo e saber conduzir uma célula, ou uma reunião, ou um culto como as crianças. Porque se a gente deixa correr solto, as crianças saem de lá e falam assim, o que você aprendeu? Ah, não sei. Aí, na verdade, eles nunca falam sei, eles falam assim, eu aprendi, aí eles falam uma coisa nada a ver que você nem queria ensinar. Então, na verdade, a gente precisa ter um foco muito claro. A gente vai ter um momento aqui de prática que eu vou fazer com vocês, preparar com vocês uma lição, e aí eu quero que vocês foquem nisso, porque as lições que são trabalhadas na central, elas têm lá foco. E aí tem escrito lá qual que é o foco da lição. E a gente precisa, se na sua igreja não tem, você às vezes precisa determinar um foco. E se aqui tem e você não cumpre esse foco, você precisa começar a cumprir. Porque se a gente não cumpre esse foco, a criança sai de lá sem aprender. A gente, durante o tempo que eu trabalhei com Maternal 3, a gente tem uma semana que chama Semana de Aula Inaugural. Quem é pai sabe, é aquela semana de início de aula que os meninos choram muito. Então, é uma semana assim que tem várias coisas, tem fantoche, tem não sei o que, tem um monte de coisa para eles darem uma acalmada, assimilarem mais, que agora voltou às aulas, agora eles estão na escola e tudo mais. E aí, nessa época que a gente estava dando a aula inaugural, é uma semana, a gente contava todo dia a mesma história. Todos os dias a mesma história, de segunda a sexta. Na sexta-feira eles já estavam contando a história pra gente, mas de segunda a sexta a gente contava a mesma história. E no final eles iam desenvolver um fantochezinho. E era a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente ia fazer, não, vamos fazer o Chapeuzinho Vermelho, né, no último dia. Quem disse que eles queriam fazer o Chapeuzinho Vermelho? Eles queriam fazer o Lobo Mau. Porque o Lobo Mau era o mais legal. E aí a gente chegou à conclusão que muitas vezes a gente estabelece um objetivo, e não que esse objetivo não possa ser flexível, porque nesse caso foi, poxa, era o que mais atraiu eles gostaram, e foi legal. Tinha uns que tinham medo de levar o Lobo Mau para casa, mas a gente entendeu que era o ponto alto, era o Lobo Mau. Mas muitas vezes a gente também se deixa levar. Né? Tipo assim, às vezes a gente tem uma mensagem para passar e pensa assim, já que é criança, depois a gente ensina. Em outra lição a gente volta nesse assunto. E, na verdade, cada lição é única, né? Ali é o momento que ela está ali. Então, é a hora de você ensinar aquilo. Então, a gente tem que preparar todos os recursos, preparar a aula, preparar de forma didática, para eles sempre entenderem qual que é o objetivo do que a gente está dando, né? Então, vamos lá.
como trabalhar os recursos didáticos respeitando as características dos grupos de idade. Quem aqui na igreja... Eu não vou nem perguntar, porque senão cada um vai falar uma coisa diferente, né? Mas aqui na nossa igreja a gente divide os domingos por grupos de idade, por idades, né? Então tem turminha de maternal 1, maternal 2, respeitando as séries mesmo, escolares. Mas eu sei que muitas igrejas não têm. E na célula eu sei que não tem, porque quem vem é o que está, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas divisões de faixas de idade e o que mais atrai eles e o que menos atrai e como é que a gente trabalha a didática com essas faixas de idade. Então, às vezes é bacana vocês anotarem se vocês tiverem interesse, se não, vai ter no site. Bom, a primeira idade que a gente divide é o maternal, que é de 2 a 3 anos. Tem menino de 1 ano e meio? Às vezes tem, uns que já estão andando, uns que já estão falando, mas tem. Essa idade é uma idade que eles começam a descoberta de si e do mundo. Então, repara que você pega uma criança nessa idade, ela mexe no seu colar, ela mexe no seu cabelo, ela mexe no seu relógio, ela mexe em tudo. Porque é a idade que começa a perceber as coisas que estão ao redor. E é a questão muito do toque. Uns colocam na boca porque ainda está na fase oral, outros às vezes só pega com a mão, tipo assim, fica pegando um tempão a mesma coisa e quer colocar nela. Então, é uma idade de muita descoberta. Então, essa idade, eles precisam muito de coisas concretas. Eles não têm, às vezes você vai dar uma lição e você vai falar muito, e eles vão falar assim, nossa, não entender nada. Então, vocês precisam de levar coisas concretas para que eles vejam e eles consigam assimilar. O subjetivo para eles ainda não existe. Então, às vezes vai falar assim, não, porque Jesus precisa de entrar no seu coração. Ele nunca vai entender isso. Então, às vezes é necessário você levar um coração, falar, Jesus mora aqui. E aí você vai assimilando e explicando. Talvez eles não vão entender 100%, mas é uma forma de se aprender a atenção deles e eles conseguirem visualizar aquilo. Quando eu dava aula num colégio, a gente trabalhava com eles virtudes do caráter. Então, era assim, eles trabalhavam de 3 em 3 meses virtudes do caráter diferentes. Então, era assim, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas virtudes. E aí, tinha uma época que estava tendo aqueles negócios de bullying. Tipo assim, de tratar mal o colega e tudo mais. E aí, nessa época, a gente começou a trabalhar com eles. Só que como é que você fala com criança pequena que está fazendo bullying? Eles nem sabem o que é isso. Então, a gente começou a trabalhar só princípios que relacionavam a isso. Então, a gente passava videozinhos, assim, que um coleguinha empurrava o outro, a gente falava assim, isso pode? Eles não. Então, eles tinham consciência muito resumida, porque as muitas palavras confundem eles. Então, existe a necessidade de simplificar. Essa idade é a idade do simplificar e de trazer o concreto. Se você traz alguma coisa muito subjetiva, eles não conseguem entender. Então, eu coloquei assim, deve evitar as lições repletas de palavras, frases longas e muita explicação. Às vezes, em vez de você levar lá um monte de frase num cartazinho, leva uma foto. Explica, olha aqui, gente, o que é isso aqui? Aí vai falar uma casa, é uma pessoa, é um carro, ou alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, eles conseguem assimilar esse tipo de coisa, mas eles não conseguem, muitas vezes, juntar todas as peças e formar uma história. E o que se faz necessário? O uso de objetos concretos. E objetos concretos, quando a gente fala de recurso, às vezes a gente pensa em alguma coisa mais complexa, tipo assim, eu tenho que levar brinquedos muito mirabolantes. Não, mas às vezes você tem uma bolinha lá na sua casa, você leva a bolinha e fala assim, olha, gente, a lição de hoje vai falar sobre amizade. E a gente precisa de dividir os nossos brinquedos. Olha o brinquedo que eu trouxe. E aí você mostra a bola. E aí eles vão falar assim, olha que legal esse brinquedo. E aí você vai falar assim, olha, eu posso emprestar isso aqui para o João? Aí o João com certeza vai falar que sim, né? E os outros às vezes vão falar que não. Você fala, eu posso emprestar para o João sim, eu também posso emprestar para o Marcelo, eu posso emprestar para o Lucas, eu posso emprestar para todo mundo, porque é meu e eu posso emprestar. E aí você começa a trabalhar assim algumas características que são importantes na criança, né? Então, é muito necessário o uso de objetos. Qualquer idade que estiver relacionada a essa, de 1 até os 4 anos, eles se encaixam nessa ideia da necessidade do concreto. De 4 a 5. As crianças de 4 a 5 é a idade da inquietação. Eles querem o tempo todo ficar em pé e eles querem pegar em tudo. Eles têm essa necessidade do contato físico, assim, do pegar nas coisas. Por exemplo, eles veem um pincel, aí eles querem pegar o pincel, e eles tentam abrir o pincel, porque eles têm a necessidade de descobrir. E essa curiosidade é muito importante, a gente não deve reprimir. Tipo assim, não pega o pincel, não brinca com o pincel, não. Você está ali e instrui, né? Você não vai falar para o menino pintar a cara toda, mas você tira, você fala, olha, isso aqui vai te sujar, você vai precisar de tomar banho depois. Então, existe muito essa curiosidade da criança. E essa curiosidade, na verdade, é o ponto alto para quem lidera. Porque é a idade que você cria expectativa. Você chega, às vezes, na célula com uma caixinha. Gente, o que será que tem dentro dessa caixinha? E aí eles já ficam, tipo assim, vidrados na caixinha. Nossa, eu vou colocar essa caixinha aqui, ninguém pode pegar nessa caixinha. Essa caixinha tem uma surpresa, nós vamos ver lá no final da célula que surpresa que é essa. E aí eles ficam loucos com a caixinha. E eles só pensam na caixinha, eles querem abrir a caixinha, eles querem brincar com a caixinha. E isso prende a atenção deles em vocês. Então, tudo que vocês têm para passar é a idade que você consegue passar enquanto eles estiverem vidrados na caixinha. Então, essa idade é a idade da curiosidade. E isso é uma coisa que pode ser muito aproveitada por nós que somos professores, né? Porque é a idade que você pode criar uma expectativa. Não cria uma falsa expectativa, né? Aí você abre a caixinha e não tem nada. Aí é maldade.
Tem que ter alguma coisa. E a atenção deles é muito limitada. Então, essa expectativa da caixinha dura no máximo estourando 20 minutos. Aí depois ele já pensa, ai, que saca essa caixinha, eu não quero mais a caixinha. Então, existe uma expectativa, mas você tem que trabalhar em função de um determinado tempo, porque depois ele pode até lembrar da caixinha, mas ele já não vai estar tão curioso, você não vai ter a atenção de todo o grupo como você teria, né? Então, essa idade é uma idade que dá para você trabalhar muitas coisas, né? Porque é uma idade que eles têm um interesse muito grande por tudo. Tudo que você mostra, eles ficam curiosos, tudo eles querem pegar, tudo eles querem participar. Então, dentro dessa idade também existe uma necessidade do concreto, não só do abstrato, só de contar e aí vai acontecer, e, né, é importante você levar alguma coisa visual para que eles vejam, para que eles analisem e tudo mais. Nessa idade, eu costumo dizer que a música, não sei quem tem filho, né? Mas você coloca uma musiquinha, acabou. Eles adoram a questão sonora, e isso é pedagogicamente comprovado, porque eles gostam, na verdade, da melodia. Eles podem não entender o que está falando, mas a melodia acalma e concentra. Então, essa idade é uma idade que, se você buscar na internet ou em qualquer lugar, musiquinhas cristãs, músicas que contam uma história e tudo mais, eles ficam ali vidrados. Às vezes, uns ou outros conseguem até cantar a musiquinha junto, assim, umas palavras, né? Não toda, mas umas palavras eles conseguem cantar. Então, essa idade, existe uma necessidade muito grande do concreto e dessa questão do áudio e do vídeo, né? Eles prestam muita atenção nisso. Aí eu coloquei aqui dentro dessa idade, 4 e 5 anos, algumas sugestões de atividades. Primeiro, são os trabalhos manuais sem muitos detalhes. Então, essa idade, muitas vezes a gente trabalha na célula, é necessário a gente levar, às vezes, um desenho que eles vão colorir no final da célula, que tem a ver com a lição. Às vezes é necessário ser... Eu costumo dizer assim, que pintar, assim, você tem que estar bem disposto. Não que você não deva fazer, você deve fazer. Mas pintar precisa de um auxílio, né? Tipo assim, você só não dá e vai, pinta. Você dá, e você fala, ó, vamos colorir? Que cor que nós vamos colorir isso aqui? Que cor que então é o céu? Existe, com certeza, um trabalho com as crianças de que elas não precisam necessariamente colorir tudo da cor que é mesmo, sim. Mas, às vezes, é necessário você dar uma instrução para eles não ficarem muito perdidos no que eles estão fazendo, né? Então, essa questão do trabalho manual é uma coisa que prende muita atenção deles e desenvolve muito a questão motora. Então, eles gostam muito, porque eles estão aprendendo. E isso gasta muito tempo nessa idade, porque eles demoram para colorir, né? Tipo assim, eles demoram um tempinho para colorir. Então, essa ideia de colorir depois. E o uso de recursos visuais, cartaz, imagens, fotografias, livros. Gente, sabe aqueles livros que você abre e é 3D? Eles adoram esses livros. E, na verdade, a gente, às vezes, leva o livro e fica assim, ó, tipo, para ele não pegar, sabe? Não, agora não, agora... Assim, e aí a criança vai ficando mais agoniada, porque ela não pode participar. Então, a gente tem que saber administrar de uma forma que a criança possa pegar, né? Porque existe essa necessidade do toque, de ver, deixa eu ver qual que é a textura, deixa eu ver se eu consigo pegar, sem rasgar, mas também é algo que você trabalha com a criança, né? De 6 a 8 anos, que é o último que eu coloquei aqui, e, na verdade, se estende para os 10 também, até os 10. Que é o começo da leitura. Essa idade da alfabetização começa a partir dos 5, 6 anos, né? Que é o segundo período do primeiro ano. Espera-se que eles já estejam lendo. E essa idade é uma idade que você pode trabalhar muitas coisas, porque eles começam a ter um interesse muito grande por livros. E é uma idade onde, se você inibe eles de participarem das coisas, eles ficam muito frustrados. Eles gostam de participar. Então, essa idade, eu falo assim, que às vezes você preparou a célula. E aí você fala assim com eles, gente, o que vocês conhecem da história de Jonas? Você vai ver, todos vão contar a história para você, porque todos já sabem, provavelmente. E aí eles começam a contar a história, cada um conta do seu jeito, aí o outro fala assim, mas não era assim, minha mãe contou de um jeito diferente. E aí cada um começa a contar do seu jeito, e existe essa necessidade, porque eles querem participar. Eles querem poder falar, eles querem poder dividir o que eles sabem. E é importante para a gente ouvir, porque você começa a ensinar a partir disso. Às vezes você vê lá que eles não entenderam que não era uma baleia, eles acham que é uma baleia e não um peixe grande. Aí você fala assim, olha gente, não era uma baleia, era um peixe grande, a Bíblia fala que era um peixe muito grande. E aí você começa a conversar com eles e a explicar. E eles têm um interesse muito grande. Essa idade é a idade do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente não pode deixar de responder. Então é muito importante que quem trabalha com essa idade esteja muito preparado para responder essas perguntas, porque às vezes eles vão fazer uma pergunta que você não sabe. E eles têm que falar, olha, eu não sei, vamos pesquisar junto? Vamos descobrir junto? Porque você também não é obrigado a saber tudo, né? Vai ter coisas que você não vai saber mesmo. Então, é necessário que você sempre dê alguma resposta ou fique de dar uma resposta e realmente dê depois. Então, eu costumo falar assim que, às vezes, a gente deixa para preparar para a última hora. E essa idade é a idade que mais percebe quando você prepara de última hora. Eles sabem quando o negócio está para os cocos, entendeu? Então, essa idade não dá para enganar. Se você tem muitos meninos dessa idade na sua célula, você precisa de dar o seu melhor. Porque essa idade, eles têm muita curiosidade. E é a idade onde a gente... Eu sempre falo isso. Eu aceitei Jesus com 10 anos. Eu lembro de eu levantando a mão e aceitando Jesus. E se eu aceitei Jesus com 10 anos, era uma idade da perguntação. Eu perguntava, mãe, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E minha mãe ia me explicando. E eu falei, mas eu quero que Jesus entre no meu coração.
Então, olha a responsabilidade e a seriedade que a gente não tem no trabalho que a gente faz. Então, essa idade é uma idade que a gente precisa de ser bem focado, sabe? Planejar bastante assim, o que a gente vai fazer. Não que seja complexo, porque não é, a gente vai ver aqui, mas é uma idade que a gente precisa mesmo de investir, de preparar, de correr atrás, de, sabe? Não fazer para os cocos, mas dar o nosso melhor mesmo, porque eles sabem quando não está bem feito. Eles sabem quando você está ali só enganando eles, aí eles ficam mais dispersos ainda. Então, a gente precisa fazer com muita excelência. Então, de forma prática, aqui na igreja, a gente trabalha na Batista Central, a gente trabalha as lições do Ministério Igreja em Célula. Né? Quem trabalha aí sabe. Eu coloquei o site ali, porque quem é de outra igreja e tem interesse, vocês podem entrar no site, o material é comprado, aí vocês podem dar uma olhada lá. Quem tiver interesse de ver depois, eu tenho lá embaixo, eu posso mostrar para vocês como é que é. E aí eu peguei uma lição para a gente poder ver como é que a gente faria. Quer dizer que o jeito que eu faço vai ser o único jeito que vai ser? Não. Eu estou dando um exemplo e exemplificando como eu prepararia essa lição. Mas não quer dizer que vocês deveriam fazer do mesmo jeito, né? Cada um vê a necessidade que tem e faz. Porque, na verdade, nossas células têm uma variação muito grande de idade. Então, a gente precisa de preparar uma lição que atenda todas as idades e que não fique aquela bagunça, né? Quando você está brincando com um, o outro está fazendo outra coisa, o outro está fazendo outra coisa. Então, existe essa necessidade da gente trabalhar com todas as faixas etárias. Então, a lição que a gente tem, o tema que a gente tem trabalhado aqui é Apocalipse, né? A referência está em Apocalipse 2, de 1 a 7. A lição chama o primeiro amor. Eu peguei uma, tá? Tinha um monte lá, eu peguei uma só. E aí, lá na própria lição vem escrito assim, versículo-chave, Apocalipse 1, 5. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Alvo, necessidade de um coração arrependido. A lição tem várias outras coisas, né? Vou explicar para vocês. A lição fala sobre Apocalipse. E ela contextualiza. Ela fala que João ficou um tempo e Deus visitou ele foi arrebatado. E quando ele chegou lá, Deus mostrou para ele várias coisas. E olha só como é que para vocês já não parece muito subjetivo. Imagina para uma criança. Não, ele foi arrebatado em espírito. Você fala, quê? Eles não entendem nada, né? Então, como é que a gente prepararia essa lição sem ser chato para os maiores e sem ser totalmente desconexo para os menores, né? Então, eu peguei aqui algumas imagens que a gente trabalharia separadamente. Eu coloquei todas juntas porque vocês vão entender, né? Então, eu peguei aqui a primeira imagem de um lugar, como se fosse uma igreja. E aí eu vou mostrar para eles essa imagem. Falar assim, gente, que lugar que é esse aqui? E cada um vai falar que lugar é esse, tanto os pequenos quanto os grandes. Provavelmente os pequenos vão estar tentando pegar a folha da minha mão. E os grandes vão estar prestando atenção. E aí eu vou falar assim, olha, isso aqui é um lugar. Esse lugar é a igreja de Éfeso. E eles vão falar, tipo assim, que é isso, né? E aí você fala, olha, essa igreja de Éfeso era uma igreja que Deus gostava dessa igreja. Mas Deus um dia pegou João, e aí você mostra João, né? Porque, na verdade, criança sempre remete, quando você fala o nome de alguém, eles remetem a alguém que eles conhecem. O papai, ou a mamãe, ou o titio, ou o irmão, dependendo da faixa etária de quem você está falando. Então, existe a necessidade, quando você fala de alguém, você pontuar que não é nenhuma dessas pessoas. Que de quem você está falando é uma terceira pessoa. Então, você coloca lá a imagem de uma pessoa que está escrevendo, que parece João, provavelmente não é João, é só um desenho de João. E perceba que todas as imagens são coloridas. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, você fala lá, olha, João um dia estava escrevendo, ele escreveu o livro de Apocalipse, ele contou essa história. E aí, você vai explicando a história, né? Tipo assim, eu vou explicar para vocês toda a história, que eu acho que vocês já sabem, né? Mas senão vão ficar muito chato, vocês vão ficar igual criança aqui comigo. E aí você explica de uma forma que eles consigam visualizar. E provavelmente todas as crianças vão estar prestando atenção enquanto você estiver explicando, levando o visual e explicando. A gente não pode deixar de falar as coisas pensando assim, os pequenos não vão entender, eu vou deixar de falar, porque os grandes vão entender. E às vezes a gente fica muito superficial para tentar tapar um buraco, mas na verdade isso não vale. Porque eles têm a curiosidade de entender. Provavelmente os grandes vão virar para você e falar assim, mas por que ele está escrevendo? E por que ele está escrevendo em 2 folhas? Em 3 folhas? Por que ele não está escrevendo? Por que ele está escrevendo com a pena? Porque eles têm essa curiosidade. E isso, muitas vezes, pode atrapalhar vocês, porque vocês começam a responder essas perguntas e os pequenos ficam dispersos, porque eles acham chato. E aí existe a necessidade de levar uma atividade. Vocês viram que eu peguei um coração, e esse coraçãozinho tem até uma tesourinha, porque pode ser um coração para você recortar, pode ser um coração para eles colorirem, pode ser um coração para eles pintarem dentro. Independente da atividade que você faça, isso aí vai para cada um, existe a necessidade de ter uma atividade. E durante essa atividade, ela não deve ser dada e fica aí fazendo. Você tem que sentar lá, e enquanto você está lá, você vai explicando para os meninos maiores, olha, gente, enquanto os pequenos estão lá colorindo, você está auxiliando eles, você fala, olha, gente, essa história aconteceu há muito tempo. E a igreja de Éfeso, Deus amava aquela igreja, mas o coração deles estava longe de Deus. E aí você vai explicando a história para eles, e eles começam
tanto os grandes quanto os pequenos ficam prestando atenção no que você está falando. Um ponto que eu acho muito interessante, eu trouxe para vocês, é que muitas vezes a gente associa que só dá para falar de... por exemplo, se eu estou contando a história da criação do mundo, eu só posso contar a história da criação do mundo levando uma história da criação do mundo. Eu só posso falar a história de Jonas levando a história de Jonas. E, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com os meninos várias histórias, a gente pode pegar histórias que têm princípios que a gente quer ensinar. O principal princípio dessa historinha que eu quero que vocês assistam, tem 8 minutos, vocês vão gostar. É uma história que fala sobre o amor de Deus. E o nosso tema da nossa lição é sobre o amor de Deus. E às vezes a gente pode associar uma coisa à outra, porque é uma forma deles prestarem atenção no que você está falando. Crianças assimilam de forma diferente. Por isso que a gente trabalha com várias didáticas. Quando a gente está na escola e a gente vai ensinar algum menino, por exemplo, a alfabetização, muitos têm uma dificuldade muito grande de pegar no lápis. Eles nem têm problema, às vezes, tipo assim, ainda nem tiveram a dificuldade de escrever a letra, mas eles têm a dificuldade de pegar no lápis corretamente. Então, a gente muitas vezes não usa uma única didática. A gente usa mais de uma didática, porque cada um se enquadra de uma forma diferente. Por isso existe a necessidade de trazer, às vezes, mais de um recurso. Porque se a gente leva só um, a gente limita a criança. Se não aprendeu desse jeito, se vira. E, na verdade, a criança pode aprender de várias formas diferentes. Se você contando, ela não conseguiu assimilar, às vezes vendo um vídeo, ela consegue assimilar. Às vezes colorindo um desenho, ela consegue assimilar. Às vezes vendo uma imagem, ela consegue assimilar. Isso quer dizer que toda célula que você for fazer, você tem que levar 50 recursos? Não. Provavelmente você vai conhecer o tipo de a maneira como eles vão assimilar melhor, porque você já trabalha com esse grupo. Então, você pode ser mais objetivo e levar aquilo que... Às vezes, eles adoram vídeo. É uma turma que você coloca um vídeo, eles sentam e pronto. O mundo acabou, eles ficam parados ali vendo no vídeo. Então, ótimo, você já aprendeu qual que é o melhor recurso que você pode usar com eles. Mas, às vezes, não. Às vezes, são meninos que não conseguem assimilar a história, ainda são muito novos. Então, existe a necessidade de vocês passarem outro tipo de recurso. Então, eu vou colocar o videozinho para vocês verem. O áudio está meio ruim, mas é um videozinho que trabalha vários aspectos. Vocês vão conseguir entender, porque é fácil para eles. Pode falar. Ah, aham. 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 Mas acontece. Olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande com... A gente, às vezes, acha que, tipo assim, vou colocar um vídeo, que aí o vídeo tem tudo a ver com isso, mas a gente não pensa no que a gente está passando, para todas as idades. Então, existe uma necessidade muito grande da gente pensar, ver o vídeo inteiro, analisar como é que eles veriam isso, se eles sentiriam medo, se eles ficariam de boa, tranquilos. No final, eu coloquei para vocês alguns sites que têm vídeos muito legais, que são muito tranquilos. Não tem Jesus, mas tem princípios muito legais. Então, a gente precisa de olhar muito isso. A gente é muito acostumado a colocar e assiste aí. Então, a gente precisa de pensar muito o que a gente está colocando. Às vezes tem umas músicas que dão medo, né, nesses vídeos de criança, tipo, tan, tararam, tan, tan. Aí os meninos já ficam assim, sabe? Não, que música é essa? Então, a gente precisa de pensar muito, assim, o que a gente vai colocar. Então, célula, de verdade, assim, quando tem um perfil muito variado, às vezes seu filho é mais tranquilo. Se fosse você e seu filho só, aí você desligava e tranquilo. Agora você está na célula, você desliga, os outros vão reclamar. Então, assim, quando você vai levar para a célula, é necessário você pensar muito o que você está levando. Eu trouxe algumas referências de filmes que eu garanto, eles não vão sentir medo, mas existe uma necessidade da gente planejar muito antes, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então assiste aí, gente.
fofo, né? Bonitinho, né? Essa, esse historinha, eu trabalhei com os alunos de maternal 3 anos. Às vezes a gente vê e fala assim, nó, que complexo, nó, não tá dando para entender e tal. Eles prestam atenção em tudo que tá falando. E no final, tinha um menininho que chamava Azaf, eu era apaixonado com ele. Ele virou pra mim, um menininho brigou com ele e falou assim, eu não tenho bolinha cinza. Porque ele lembrou do videozinho que ele tinha assistido. Então, eles prestam atenção em tudo que a gente fala e tudo que a gente mostra para eles. E é muito interessante, porque é um recurso que a gente usa que às vezes que não precisa de mais, né? É isso. Você é especial. Eu vou passar o site para vocês. Então, o trabalho com qualquer tipo de lição, na verdade, exige, às vezes, um pouco mais da gente, mas nada que seja demais, porque todos esses recursos, você digita lá na internet, eles aparecem para vocês. Aparece lá. Na verdade, o que falta mais é a gente mesmo saber trabalhar com as idades, aquilo que cada um realmente interessa, né? Então, essa questão da gente trazer mais de um recurso e trabalhar de formas diferentes um mesmo assunto, possibilita que os meninos consigam ver não só de uma forma, mas de ver de várias formas e até mesmo de explicar de várias formas. Então, para quem trabalha com faixas etárias muito diferentes, tipo assim, menino de 2 e menino de 10, existe a necessidade, às vezes, por exemplo, você vai passar um videozinho desse aqui, os de 2 talvez vão ficar, vai passar um pouquinho, eles vão querer levantar, você coloca no seu colo, você deixa ali, você espera, porque diferente da escola, e eu costumo sempre falar isso, que é um privilégio servir na igreja, porque tem muitas escolas, a que eu trabalho atualmente, não é confessional, então a gente não pode falar do amor de Deus para eles. E às vezes o que eu quero ensinar não é nada pedagógico, é só falar do amor de Deus, sabe? Olha, não faz isso porque Deus não gosta. Às vezes a sociedade aprova, mas Deus não gosta disso. Então, é um privilégio a gente liderar uma célula de crianças, porque a gente pode ensinar aquilo que é certo, sabe? A gente pode ensinar, e não só ensinar, a gente pode investir, porque assim, né, como pedagoga, eu levanto a bandeira de que eu acho que a educação é o que vai mudar o nosso país. Mas só a educação por si só, eu tenho certeza que não vai mudar. Eu sei que é uma educação, com certeza, pautada naquilo que a Bíblia ensina, né? Então, quando a gente vai trabalhar um tipo de assunto assim, a gente não pode ter restrições em buscar cada vez mais recursos, mais conhecimento, mais coisas, mais materiais, porque quanto mais a gente procura, mais interessante fica a aula. Quando a gente vai só e só conta história, até eu ia achar chato que sou adulto, imagina os meninos que são pequenos, que vão ali com uma expectativa de, nossa, vou receber alguma coisa muito legal. Talvez não de forma tão clara, mas que pensa assim, não, vai ser super legal. E não que eu anule a necessidade do brincar, do lúdico, né? Mas é necessário a gente ensinar. A gente não pode perder ali 2 horas, né, que seja o tempo da célula, sem transmitir alguma coisa para eles, né? Então, existe uma necessidade muito grande da gente focar naquilo que a gente está ensinando. Quando eu passo um vídeo assim, eu não estou só passando vídeo. Estou ensinando vários princípios para eles. E eu poderia falar todos eles, mas eu quero focar em um. Porque se eu falar todos, provavelmente eles vão, ao longo do tempo, lembrar de todos. Mas eles não vão levar claramente para eles o objetivo que eu quis passar. Que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus não julga. Essa visão de Deus, de um Deus bondoso, é o que eu quero que eles entendam. Então, quando a gente traz ilustrações e recursos para uma aula, a gente precisa sempre de pensar assim, essa é a melhor forma que eles vão aprender? E a única pessoa para responder isso é o professor. Porque só vocês estão lá. Eu já participei de uma célula que eu liderava que os meninos achavam um saco ver televisão. Eles achavam chato. Ligava a televisão e eles já estavam correndo do outro lado da sala. Porque eles não gostavam. Acho que eles pensavam assim, eu já vejo sempre, vou ver de novo aqui. Então, eu tinha que trabalhar de outra forma que fosse também tão atrativo quanto. Então, eu imprimia, normalmente quando eu tinha história, tinha os personagens, né? Então, eu imprimia os personagens, recortava, colava naqueles palitinhos de picolé. E aí eu fazia toda a história com aquilo. E a atenção deles era assim, 100%. Às vezes eu falava assim, vem cá, meu ajudante, você vai ser meu ajudante, sobe aqui que você vai contar a história comigo. E era o mais bagunceiro normalmente tem esses privilégios, né? E aí ele vinha, ele segurava o bonequinho, ele mexia com o bonequinho. E aí era uma forma de controlar a turma e tanto os pequenos quanto os grandes achavam interessante. Então, assim, é um desafio para quem é líder, mas é um desafio muito gostoso, porque criança, qualquer coisa simples, eles se interessam. Então, a gente precisa, na verdade, é saber planejar, né? Saber ver, detectar assim, o que eles mais gostam. Então, é isso que eu vou levar. Então, simplificando, né, um pouquinho sobre tudo que a gente falou, eu queria saber assim, se tem alguém aqui que fez alguma atividade na sala, né, na célula, ou às vezes na sua igreja, trabalhou algum recurso que deu muito certo e que queira compartilhar com a gente. Aham. Numa mesma célula. Aham. 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 Aham.
Legal. Aham. Nossa, gente. Aham. Aham. Virou uma prática da célula, né? Aham. Aham. Muito legal. Você trabalha em escola pública? Você dá aula para que série? Ah, tá. Aham. Aham. Que legal. Aham. Nossa, são vários aspectos. Traz. E um motivo ou outro, né? O legal é que qualquer trabalho que você realiza com criança, o retorno é sempre positivo. Eles não têm assim, tipo, ah, não gostei, não vou fazer. Não, sabe? Eles têm um coração simples. Eles vão lá, fazem o negócio, às vezes faz com uma vontade, porque não quer fazer, mas faz, sabe? Assim, depois sempre tira algum proveito, alguma coisa que eles acham interessante. Então, o retorno de criança, a interação do grupo em geral, é tão importante quando a gente faz algum projeto, alguma coisa assim, porque a gente vê o retorno muito claramente, né, de cada um. Aham. Aham. Eu vi essa. Aham. Uhum. É legal porque criança tem a necessidade, todas as idades, tem a necessidade muito do simbólico, de visualizar e remeter eles a alguma coisa que eles sabem. Então, dentro da sala de aula, normal, dentro da escola, eles têm uma questão muito de se identificar com o espaço onde eles estão. Então, às vezes, quando a gente faz a célula na nossa casa, existe uma necessidade, às vezes, deles sentirem que aquele espaço é deles. Que aquilo ali é deles, sabe? É o espaço que eles têm. Então, às vezes, eu não sei se já tiveram experiência, mas uma célula que eu liderava de criança, a gente terminava o louvor, né, e os meninos vinham comigo, terminava o louvor, eles já iam para o lugar onde era a célula, eles sabiam que era ali o lugar, o espaço deles. E o engraçado de tudo isso é que muitas vezes a gente desenvolvia ali algum projeto, alguma coisa, a gente sempre trabalhou com a questão musical, né? Criança, em todas as faixas etárias, sempre gosta muito de música.
É uma coisa que atrai muita atenção, principalmente pelos princípios que transmitem para os maiores e os pequenos por causa da melodia, que é uma coisa que agrada muito. E aí a gente começou a confeccionar alguns instrumentos musicais na célula. E cada instrumento que a gente confeccionava, a gente fazia o instrumento e cantava uma música nova. Qualquer música que fosse, né? E aí eu lembro que esse aqui estava aqui na sala, mas eu lembro que eram coisas simples assim, ó. Tipo, eu pegava uma garrafinha, enchia de arroz ou de feijão, e sabe? E era o instrumento, e aquilo. Eu tinha que deixar levar para casa, né? Porque se eu pedisse para ficar, eles quase morriam. Mas era uma coisa, assim, tão importante para eles, assim, tão a necessidade, assim, de que a música agora não é só cantada, eu tô fazendo parte da música. Então, às vezes, eu nem cantava, eu colocava no som e eles podiam cantar e dançar. Então, eles tinham, assim, era uma satisfação tão grande de estarem participando de algo, né? Então, essa questão de você, às vezes, desenvolver algum projeto, alguma coisa assim, que seja a longo prazo, mas que trabalhe, estimule ele a alguma coisa, a chegar a um objetivo final, isso é muito importante, porque eles começam a ver a célula como uma coisa a longo prazo. A escola, não sei, né, quem tem filho, mas a escola, assim, normalmente, quando dá sexta-feira, e a gente fala que no outro dia é sábado, eles falam assim, amanhã não tem aula, não? Porque eles estão acostumados a irem para a aula, é uma coisa que faz parte da rotina deles. E a célula, muitas vezes a gente tem que criar isso. Vai ter célula hoje? É hoje o dia da célula? É hoje que a gente vai para a célula? Porque eles começam a entender que ali é um espaço deles, é um lugar onde eles vão trabalhar, é um lugar onde eles vão crescer, é um lugar onde eles vão participar. E não só os pequenos, mas os grandes também. Quando eu dei aula para o 4º ano no Colégio Batista. Quando eu dava aula lá, os meninos em geral, substituir alguns professores lá. Os meninos, em geral, tinha uma menina que era daqui da Central. E aí, às vezes, terminava a aula, ela trocava de roupa. Falava assim, ué, onde é que você vai? Ela, eu vou para a célula. Então, eles já tinham essa coisa assim, já fazia parte da rotina deles participar de uma célula. Por quê? Porque eles faziam parte daquilo. Então, essa questão de trabalhar os recursos, desenvolver com os meninos alguns projetos, são importantes porque eles sempre têm a outra semana, a expectativa da semana seguinte. E essa expectativa da semana seguinte é o que faz eles lembrarem tudo que foi passado na semana anterior. Porque eles pensam assim, o que vai ter na semana seguinte? Ah, na semana passada ela falou que ia acontecer isso, 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 então é o que vai ter na semana seguinte. Então, essa questão, a gente tem que ser muito prático e muito objetivo no que a gente ensina, porque criança é muito simples no que eles aprendem. Então, se você é muito complexo, fala muito, frases muito longas, explica muito redundantemente as coisas, eles começam a ter dificuldade de assimilar o que eles estão aprendendo. Então, resumidamente aqui, passo a passo, né, como preparar uma célula. Primeira coisa, faça uma preparação prévia. Quando a gente prepara uma célula, para a gente saber qual recurso que a gente vai usar, a gente precisa de ter pensado nele antes. Não tem como a gente chegar na casa do anfitrião, por exemplo, se não for sua casa, pegar algum enfeite lá e falar assim, nossa, vou precisar desse enfeite aqui, que hoje eu vou usar ele na célula. Isso, assim, você pode fazer, claro, você é livre, mas, assim, é tão importante a gente ter um objetivo, uma finalidade para tudo que a gente leva, porque eles conseguem assimilar isso que a gente está fazendo. Então, essa preparação prévia, não só de levar alguma coisa, mas de orar, porque eu falo assim que a variável de preparação de uma célula são os meninos. Ou de uma lição na igreja, são os meninos. Porque às vezes você pode chegar lá e tem um menino que está com dor de barriga o dia todo, ele vai chorar do início ao final da célula. Você pode chegar lá e tem um menino que está morrendo de sono, teve uma semana super cansativa e quer dormir na célula. E você fez a lição pensando assim, esse menino vai adorar. E ele está, tipo, dormindo do início ao final da célula. Então, assim, é uma variável. Eles não são constantes, não tem como a gente ter garantia. E eu acho assim, a gente como professor, às vezes a gente fica meio decepcionado, porque a gente prepara uma célula super legal e chega lá, o menino, tipo assim, tá dormindo. Os meninos nem acharam super chato, não gostaram, ou não renderam tanto quanto você imaginava, não tiveram o retorno que você esperava. Mas criança é a variável. Então, você tem que estar sempre preparado. Essa preparação de pegar em cima da hora, muitas vezes dá errado por causa disso. Porque você não analisou o grupo, você não pensou no contexto de todo mundo, a não ser que você, na sua casa, tenha pensado, lá tem, então tranquilo, eu não vou preocupar, vou deixar que lá eu pego. Então, essa preparação prévia, ela é muito importante. Se a gente não faz ela, a gente começa a fazer no improviso. Quando eu mostrei aqui para vocês algumas imagens, né, de como é que eu prepararia a aula, essas imagens precisam de ser preparadas. Né? Tipo assim, não tem como você chegar lá, abrir o computador, não, a gente vai jogar aqui no Google aqui e descobrir a imagem. É necessário, se você abrir um computador lá, provavelmente todos vão querer digitar no seu computador. Vai dar confusão. Então, assim, as coisas têm que ser preparadas com antecedência para ficarem, assim, com excelência o que você está fazendo. Os recursos, eles têm que ser alinhados com o objetivo da aula. Então, quando você está dando uma aula, esses recursos, eles têm que ter... Não pode só chegar lá e falar assim, gente, eu trouxe para vocês um pincel. Mas o que tem a ver o pincel? Nada, eu só trouxe o pincel que eu acho que vocês iam gostar. Isso não pode existir. Né? Os recursos, eles têm que estar alinhados com o objetivo que você quer alcançar, porque provavelmente a criança, ela sempre remete àquilo que foi simbólico. Ela lembra do que você trouxe e ela lembra do que você explicou, do que você trouxe. Então, essa questão simbólica, ela tem que ter uma conexão com o que você está ensinando. A terceira coisa é que a gente precisa de ter uma orientação clara para a utilização dos recursos. Eu já vi muitas células que eu visitei, que a pessoa chegava lá, dava um papel,
falava, gente, colore esse papel, faz um desenho bem bonito, e dava o papel. Os meninos coloriam a mesa, a cadeira, o chão, a parede, menos o papel. Porque faltou uma orientação clara do que você queria. Então, quando a gente traz algum recurso para trabalhar dentro da sua célula aqui, você precisa falar claramente. Gente, eu trouxe esse papel. Esse papel tem desenhado o quê? Ah, esse papel tem uma arca. Gente, essa arca é de quem? Essa arca é de Noé. Então, gente, vamos colorir essa arca bem legal? Que cor que a gente vai colorir essa arca? Ah, marrom. Eles têm que estar interessados nisso aqui. Porque senão eles vão estar interessados no lápis de cor, na mesa, no chão, na cadeira, e não no que você está propondo para eles. Então, a instrução para tudo tem que ser clara. A gente costuma, numa célula que eu era de criança, né? A gente brincava muito com massinha. E criança adora comer massinha, né? Eu acho que eles veem a massinha e já pensam, é para comer. Eles pegam e eles gostam de comer. Então, se você não dá uma orientação clara, ó, isso não é para colocar na boca, nós vamos fazer aqui uma cobra. Nós vamos fazer uma cobra bem grande. Então, o professor, ele não pode dar alguma coisa e sair fora. Ele tem que estar ali o tempo todo, administrando, incentivando. Não, mas está ficando lindo. Não, o seu ficou mais bonito de todos. E o seu, nossa, o seu está lindo de azul. Então, existe essa necessidade do estímulo. Porque eles estão fazendo, provavelmente, para querer te mostrar que eles estão fazendo certo. Então, a gente precisa de ser muito claro no que a gente orienta, porque senão eles vão acabar fazendo algo que você não quer, que não é o objetivo que você tem. Então, todo recurso que a gente usa, seja, eu vou passar essa garrafinha para todo mundo ver. Ó, gente, cada um vai pegar essa garrafinha, balançar e passar para o colega do lado, tá bom? Tá bom. Vai ter um que com certeza vai ficar balançando, não vai querer passar? Vai. Mas aí você, né, dá uma administrada lá, pega, vamos passar para o lado e tal. Mas quando você não instrui, um pega e acha que é dele. E aí começa a dar confusão na sala, né? E a última coisa, a participação das crianças. Eu acho esse ponto muito importante, porque eu sinto que muitas vezes a gente esquece que a criança, na verdade, é um ser pensante, né? Tipo assim, eles pensam a respeito das coisas, eles têm opinião a respeito das coisas, eles conhecem algumas coisas, não todas, mas algumas coisas eles conhecem, e eles têm muito para agregar quando a gente dá uma lição. Então, quando a gente vai dar uma lição, ou quando a gente vai explicar alguma coisa para eles, a gente precisa de saber primeiro o que eles já sabem sobre isso. O que eles podem transmitir sobre isso? Qual é o conhecimento prévio que eles têm? Criança entre 6 e 10 anos tem uma necessidade muito grande de participar. Eles gostam de participar, porque eles sabem alguma coisa e o que vem na mente eles querem falar. Você precisa administrar isso? Claro, não dá para todo mundo falar a hora que quiser, mas existe uma necessidade de eles poderem falar. Né, eles poderem contar, lá em casa, um dia minha mãe falou que eu também não podia fazer isso. Aí eu vou falar, minha mãe também. Tá, gente, que legal que a mamãe falou isso com vocês. E aí você vai administrando, mas você não pode falar, ele começar a falar, silêncio, que agora eu que estou falando. Porque acaba, você poda a criança e a criança acaba ficando desestimulada de participar, né? Eu tive uma turma que eu dava aula de segundo período, tinha um menino que sempre falava. O menino sempre falava. Eu sentava, às vezes eu nem perguntava, ele já falava. A minha semana, o menino sempre falava, ele era muito participativo. E aí acabava que ele inibia os outros de falar, porque só ele falava. E nós temos esse desafio nas nossas células. Por quê? Porque nós temos faixas etárias diferentes. Então, uns falam mais mesmo. Tem crianças, às vezes, menores, de 3, 4 anos, eles demoram para formular uma frase direitinho. Então, às vezes, eles começam a falar, aí o outro fala em cima. E aí, se você não souber administrar, ele vai começar a perder o gosto de participar da célula. E é muito importante que ele participe. O que ele pensa, o que ele fala, o que ele acha. Às vezes ele tem uma pergunta assim, mais bobinha, mas tem, sabe? E a gente tem que saber responder, tem que saber, sabe, falar, olha, que legal que você acha isso, e estimular mesmo. Então, é um desafio que a gente tem. A gente não pode deixar que um domine tudo e nem que a gente domine tudo. É muito interativo e todo mundo tem que participar. Porque senão acaba que a gente dificulta muito a relação da célula, né? Então, de tudo isso que eu falei, porque nosso tempo está acabando, eu estou falando resumidamente rápido, nós temos 15 minutos e eu quero abrir para perguntas. De tudo isso que eu falei, eu acredito que cada recurso que a gente usa na célula, ele tem que ser muito bem focado e muito bem preparado. Isso quer dizer que você tem que ficar um mês antes de preparar os recursos? Não, porque são coisas simples. Mas é necessário que a gente tenha uma preparação, porque se a gente não prepara, fica ao léu, fica bagunçado. E quando a gente leva alguma coisa, é um momento simbólico que eles olham e falam assim, olha que legal isso. Nossa, muito legal, e lembram disso para sempre. Não sei quem já fez isso, provavelmente todo mundo já fez. Isso é uma coisa, eu acho que escola pensa assim, o vô fez, o pai fez, o filho fez, e o neto, sabe, geração por geração. Aquele negócio de plantar feijão e algodão. Todo mundo já fez, né? Sabia. Esse negócio todo mundo faz. E às vezes você vai fazer isso, você pode dar vários simbolismos para isso, né? Você poderia pegar, por exemplo, o feijão e falar assim, olha, isso aqui é o que o Papai do Céu fala. E Deus fala isso, a gente cai do nosso coração. Aí você pega o algodão e coloca lá, e aí depois de um tempo você rega e tal, começa a nascer, ele chega na célula e fala assim, nossa, cresceu o que o Papai do Céu falou. Nossa, que legal o feijão. Você pode dar todo um simbolismo para algo simples.
Mas quando a gente começa a dar muitos simbolismos para uma mesma coisa, começa a ficar confuso. Até mesmo para os meninos maiores, porque você começa a comparar, você pega um mesmo exemplo e compara com diversas coisas, de repente o menino já começa a pensar assim, gente, mas peraí, isso aí não era a palavra de Deus, agora é o quê? Agora é o arrependimento, agora é o quê? E aí ele começa a ficar confuso. Então, cada didática que a gente usa, é necessário a gente variar, né? Trazer coisas diferentes para que não fique naquela mesma coisa, trabalhando na mesma, temas diferentes com a mesma didática. Acaba ficando meio chato, né? Então, dentro de tudo isso que eu falei, eu acho que a gente sempre pode pensar, né, que criança sempre tem um pensamento muito de admiração com a gente, né? Eles olham pra gente e pensam assim, nossa, que legal, é gente grande, sabe? Sabe mais que eu, pode me ensinar alguma coisa. E a gente não usar isso jamais, assim, pra ensinar algo errado, às vezes pra fazer alguma coisa, tipo assim, não sei a resposta, vou responder de qualquer jeito. Porque é o que eles levam na vida deles, né? É o que eles aprendem. Eu comentei que eu aceitei Jesus com 10 anos, eu aceitei Jesus umas 3 vezes com 10 anos, porque eu ganhava Bíblia. Mas eu aceitei de verdade. Eu ia lá na frente e eu falava assim, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, tipo, ninguém me abraçou, ninguém, sabe, ninguém foi lá, tipo assim, aí tinha um adulto do meu lado, abraçaram o adulto, abraçaram outro adulto e ninguém me abraçou, porque eles achavam assim, com 10 anos você tá aceitando Jesus? E foi sincero, depois disso eu nunca mais aceitei Jesus, nunca tive momentos assim, chutei o balde, vivi vida louca, não, sabe? Até hoje em dia eu sigo a Deus, sabe? Então foi uma decisão que eu tomei e que às vezes as pessoas não levavam tão a sério porque era uma criança e na sua célula às vezes alguém vai tomar uma decisão assim e a gente tem que levar a sério. Então o nosso maior desafio, na verdade, é ali a partir deles plantar uma semente que vai dar raiz pro resto da vida deles, né? Eu lembro que minha mãe me ensinava, não sei se vocês lembram, tinha uma Bíblia que era Bíblia de criança mesmo. Aí a capa dela era a Arca de Noé. E eu achava aquilo, tipo assim, toda vez que eu ia dormir, eu pedia pra minha mãe me contar a mesma história. Falava, não, Arca de Noé e tal, não sei o quê. Eu já devia ter uns 9, 10 anos. E eu gostava da mesma história. E no fundo, eu gostava da história porque eu queria que minha mãe contasse e no final, o final mudasse, porque eu queria que todos os animais fossem para a arca. Eu não aceitava que só 2 entrassem. Eu pensava, os outros vão morrer. Como é que vai acontecer? Só que era muito subjetivo, eu não sabia explicar para minha mãe que eu não gostava disso. Então eu sempre pedia para ela me ensinar, querendo que o final mudasse. E aí depois que eu fui crescendo, né? Aí eu um dia virei para ela e falei assim: "Mas por que os outros animais não entraram?" Ela falou: Porque o papai do céu só escolheu 2 e tal." Pronto, entendi. Nunca mais perguntei para ela da arca. Entendi que era isso. Então, às vezes, a gente ensina alguma coisa e a gente acha que está super claro, que eles entenderam. Na verdade, eles só gostam muito da história. Na verdade, é porque eles têm alguma dúvida. Então, quando a gente vai apresentar um assunto, mesmo que seja repetitivo, apresenta de forma diferente, conte outras versões, conte de uma forma, explicando de trás para frente para trás, de uma forma que eles vão entender de uma forma diferente, porque às vezes para você parece que eles estão só gostando muito da história, mas na verdade eles estão às vezes com alguma dúvida, às vezes eles querem entender melhor, mas eles não estão entendendo do jeito que você está contando. Então é um desafio, mas é um desafio muito gostoso, porque o retorno deles é muito gostoso, né? E dentro disso que a gente falou aqui, né? Eu coloquei aqui alguns sites, alguns lugares onde pode encontrar alguns recursos. Eu tenho mais, mas na verdade esses outros não são cristãos. Então eu foquei mais nos que eram mais cristãos mesmo, né? Porque a gente pode ensinar qualquer coisa, né? Mas eu acho que dentro do contexto que a gente está, né? Esse primeiro aqui você pode digitar lá no Google, né? Crescer. É um ministério especializado em criança. É muito legal. Eles criaram um site que eles colocam assim, eles colocam o nome uma história, e aí eles apresentam vários recursos, tipo assim, 3 ou 4 recursos didáticos que o professor pode usar para aquela mesma aula. Entendeu? Você não precisa de usar todos, mas ele apresenta vários recursos didáticos. Pode falar. Esse primeiro não tem site. Aí o segundo, o primeiro é só crescer. Aí você joga lá, crescer. Aí você coloca Ministério com Crianças, que aí vai aparecer o site. Segundo é www.ensinar-aprender.com.br. Esse aqui são imagens bíblicas. Às vezes a gente tem dificuldade de achar imagens para poder mostrar, né? Aí, então, tipo assim, é legal que você imprime, tem imagens para colorir, tem imagens já coloridas. Então é muito legal. Ensina. É.
O outro, esse aqui é muito legal. Eu costumo falar o seguinte: crianças depois dos 8 anos, até 7, eles estão muito na fase lúdica. Então, eles gostam muito de jogos. Jogos de competição, jogos de um contra o outro, dinâmicas tipo assim: vamos fazer uma Olimpíadas, vamos fazer um concurso bíblico, vamos fazer alguma coisa assim. Eles gostam muito disso. Eu não sei se vocês já viram, é bobeira. Aqueles Os Batutinhas, já assistiram? Tem muito isso, mostra essa idade, né? Tipo assim, 9, 10 anos, que tipo assim, os meninos não gostam das meninas, os meninos não gostam dos meninos. E aí é legal, tipo assim, você dividir o grupo dos meninos, o grupo das meninas, e aí você fazer alguma atividade assim, porque eles adoram essas coisas. É uma das idades mais fáceis assim de trabalhar, porque você pode contar uma história e depois falar assim, agora eu vou fazer perguntas sobre essa história, vamos ver quem vai acertar. E aí você vai trabalhando com eles, né? Aí esse site do Esmilinguido tem muitos jogos bíblicos. E esse último aqui, coleção Jeová Design, ele é esse vídeo que eu passei para vocês. Esse vídeo, ele tem vários... Na verdade, eu acho que lá só tem 7 vídeos disponíveis. Eles não produzem muitos vídeos. Deve ter uns 7, eu acho, 6 ou 7. Mas eles têm alguns materiais didáticos. Mas aí, no caso, você teria que comprar, né? Tipo assim, você entra no site, faz a requisição do material. É o que a gente trabalha no Colégio Batista. Tem muitos sites legais, tem muitos videozinhos legais. Esse eu acho ótimo. Toda vez que eu assisto, me dá vontade de chorar. Todo mundo copiou? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, pode falar. De jogos? De bíblicos? Vídeos? Deixa eu te falar, quando você entrar no Google, no YouTube, você digita lá, vídeos... Espera aí que eu anotei no meu celular, vou te falar qual que é. Na verdade, no YouTube, qualquer um que você digita, normalmente costuma aparecer. Mas nem todos são bíblicos, entendeu? Aí eu fico meio assim, porque, por exemplo, eu estou passando para vocês. Né? Aí tem que ter uma avaliação, tipo assim, se realmente convém passar. Igual ela explicou que, né, às vezes tem umas músicas tan, 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 aí as meninas vão ficar assustadas, entendeu? Então, assim, aí você tem que dar uma verificada antes. Você joga lá, assim, ó, no YouTube, princípios bíblicos, no YouTube. Aí vão aparecer lá muitos vídeos. Na verdade, lá tem um canal também, que tem... Porque dentro do YouTube tem canais, né? Aí dentro desse canal, tem lá, tem um... Eu não lembro o nome do canal, mas é um dos primeiros lá, sempre aparece. Aí você clica em todos, que aí você vai vendo de acordo com a curiosidade que você tiver, né? Aí vai ter muitos. Tem muito espírita e muito testemunha de Jeová. Muito. É. Tem muito de testemunho de Jeová também. Então você tem que ver lá as referências direitinho. Esses daqui é que eu tô garantindo. Tipo assim, gente, pode ir lá, que tem vídeos muito legais, que são garantidos. Mas esses do YouTube, em geral, tem uns muito bem legais. Eu ia trazer um outro aqui que também era muito legal, mas aí ia ficar, tipo, muito vídeo, entendeu? Vocês são adultos, vocês não iam gostar de vídeo de criança. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Pode falar. Uhum. E eu acho que, assim, isso é tão importante que, por exemplo, muitas vezes, eu, por exemplo, que sou pedagoga, né, eu tenho uma visão muito, assim, pedagógica, né? Por exemplo, um menino está numa sala e começa a chorar muito. Eu já tenho todo um esquema para poder tratar com ele. Mas nós que trabalhamos, assim, estamos na igreja, sabe? Estamos trabalhando em célula com essas crianças,
nem sempre elas precisam de ser tratadas tão como uma relação de professor e aluno. A gente pode tratar com amor, com carinho, com vem cá, vamos conversar sem render muita pirraça, mas com amor, com carinho, porque o mundo já é muito duro, né? Eu dou aula em escola, eu sei o quanto é duro para eles, assim. Às vezes a gente tem que ser assim, sabe? Eles dão uma sofrida. Mas na escola é necessário isso, os pais esperam isso, esperam que os meninos saiam dali aprendendo, prontos, aptos para entrar no mundo e tudo mais. Mas nós que estamos na igreja também temos que ter essa visão, mas a gente pode tratar com, né, vem cá, te dá um abraço, olha, não fica assim, mas assim, com amor, né? Porque eu acho que de tudo isso você pode ter todos os recursos. Se você é um professor muito bravo, muito sem educação, muito grosseiro, sabe, a visão que ele vai ter de Deus é essa, provavelmente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito. Aí você dá tipo um lápis de cor, color aleatório. É. E você consegue, assim, alcançar o foco, né? Quando você prepara a aula, você tem um objetivo e você alcança ele. Eu lembro da minha primeira lição de célula, eu lembro que ela contou por isso que eu tô falando tanto da Arca de Noé. Ela contou a história da Arca de Noé, eu nunca mais esqueci. Eu achei aquilo o máximo ela contando a história pra mim. Então, tipo assim, a gente não esquece. Quando a gente é criança, assim, a gente vê, sabe? A gente acha aquilo legal, a gente interessa, e, sabe? É um privilégio mesmo. Aham, aham. Tipo isso. Ô, gente, e aqui. Pode. É. Aham. É. Com certeza. É um trabalho a longo prazo, né? Não é assim, cheguei na célula, aprendi tudo agora. Não, é a longo prazo, é ser investido de todos os lados, né? Ô, gente, já deu 5 horas. Aí, quem quiser olhar aqui, ó, pode entrar lá, é o site que nós pegamos as lições de célula. Essa que eu embasei, que eu falei com vocês, comentei aqui do Apocalipse, é uma lição nossa, né? Nós trabalhamos com ela aqui. Tá bom?